Os treinos livres 1 e 2 do GP da Hungria já aconteceram e com eles vieram também algumas coisas que nos mostram como que deve acontecer nesse fim de semana na Fórmula 1, quem deve dominar a corrida, como que deve ser a corrida realmente. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos. E o GP da Hungria é uma pista que nos deixa com uma incógnita na nossa cabeça. Isso porque a pista é uma das mais sinuosas do calendário da Fórmula 1. Tanto é que Toto Wolff já disse que parece um cartódromo grande, porque tem muitas curvas subsequentes, vamos dizer assim. Isso acaba favorecendo e muito a equipe Mercedes. Entretanto, a Mercedes em si é uma dominadora do GP da Hungria. Na verdade, Hamilton mesmo é um dos maiores vencedores de todos os tempos da Hungria. Já Max Verstappen chegou à frente de Hamilton apenas uma vez na história dele dentro da Fórmula 1. E é claro, galera, também é importante considerar que a Red Bull tem a intenção de ir para esse circuito querendo se distanciar um pouquinho mais da Mercedes antes das férias aí para o início do verão europeu. Já a Mercedes chega nesse circuito na intenção de ultrapassar a Red Bull também para começar as férias com o pé direito. E algo que é interessante, o circuito está tendo alguns problemas, principalmente com limpeza. Ou seja, a pista está muito empoeirada, extremamente escorregadia. Muitos pilotos, inclusive, têm saído da pista e rodado por conta dessa pista extremamente escorregadia. E aí fica meio difícil até mesmo de saber quem que vai conseguir sair na vantagem com essa situação. A Mercedes conseguiu andar até muito bem, tanto no TL1 quanto no TL2, diferente até mesmo do que eu imaginei que iria acontecer, porque eu acreditava sim que a Red Bull conseguiria dominar nesse circuito do GP da Hungria. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. No TL1, por exemplo, Valtteri Bottas ficou à frente de Hamilton, em segundo lugar, logo atrás de Max Verstappen, mas a menos de 1/10 do piloto holandês. Lewis Hamilton também ficou bem próximo de Valtteri Bottas, claro, também a menos, ou pelo menos aproximadamente ali, a 1/10 de Max Verstappen. Hamilton teve um pouquinho de dificuldade, principalmente por conta dessa pista extremamente escorregadia, e saiu do traçado algumas vezes, principalmente no TL2. Isso nos mostra mesmo que ele está tentando conseguir alcançar o limite do carro e que a pista realmente está muito escorregadia, mas isso não impediu que Hamilton fizesse também o segundo tempo no TL2, logo atrás de Valtteri Bottas, ou seja, o TL2 foi de domínio da Mercedes, com Bottas em primeiro e Lewis Hamilton em segundo, sendo que Bottas fez o melhor tempo do fim de semana até agora no TL2. E realmente a Mercedes está andando muito bem, ainda mais para uma pista extremamente sinuosa, que todo mundo sabe que a Red Bull tem mais facilidade em ajustar o carro e coisas nesse sentido. Na verdade, a Mercedes está andando bem demais nesse fim de semana, pelo menos até agora, nos 2 primeiros treinos livres. E se você gosta da Mercedes, eu queria indicar você a Auto Hut, que é uma loja de acessórios oficiais das equipes da Fórmula 1, inclusive da Mercedes, como por exemplo essa camiseta aqui que eu comprei lá. E para você ter acesso a essa loja, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, links para acessar lá. E utilizando o cupom de desconto Piloto VIP, você ganha mais 5% de desconto no momento da sua compra. Então aproveita essa oportunidade e já acessa aqui embaixo o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já na Red Bull a situação foi bem mais complicada, começando por Max Verstappen. No TL1, ele utilizou o mesmo motor do acidente entre ele e Lewis Hamilton lá no GP de Silverstone desse ano, aquele acidente ultra polêmico e que eu já falei tanto aqui no canal. Inclusive, se você quiser ver vídeos sobre isso, só acessar aqui embaixo a aba dos vídeos, que lá falam muito sobre esse acidente especificamente. Mas realmente o motor andou muito bem, não é à toa que ele conseguiu mesmo fazer o primeiro tempo no TL1. Mas ele vem reclamando do balanço do carro, como que o carro tem reagido nas curvas. Inicialmente no TL2 ele colocou pneus macios, ou seja, os pneus mais aderentes da gama ali de pneus da Fórmula 1 para o GP da Hungria. Isso foi bem interessante, na verdade porque Max Verstappen começou a reclamar que o carro saía um pouco mais de frente. Na verdade, ele reclamou muito, disse que o carro saía muito de frente. Aparentemente, essa saída de frente era do meio para o final da curva, ou seja, no momento da reaceleração em que o piloto holandês estava dando o pé para o carro começar a sair da curva. Aparentemente, isso fazia com que o carro saísse de frente, o que acaba demonstrando que talvez a Red Bull tenha uma traseira um pouco mais no chão do que a frente,
o que faz com que a traseira empurre a frente do carro para frente, obviamente, e isso fazia com que o volante ficasse bobo, vamos dizer assim, e o carro não virasse, não esterçasse o bastante para que Max Verstappen fizesse uma saída de curva melhor. Já do meio para o final do segundo treino livre, Max Verstappen colocou pneus médios e aparentemente a Red Bull, obviamente, mudou um pouco o acerto do RB16B do carro de Verstappen. Entretanto, apesar de consertar o defeito do carro sair de frente, aparentemente ele começou a sair de traseira. Isso porque me parece que eles mudaram a angulação das aletas da asa dianteira do carro de Max Verstappen. Isso faz com que a pressão dianteira ali, a pressão aerodinâmica na parte dianteira do carro, seja mais intensa. E acaba que essa pressão mais intensa aumenta a aderência da parte dianteira do carro, tanto na entrada quanto no meio e na saída de curva. Ou seja, acontece que quando esse ajuste é feito no carro, a entrada da curva pode também ficar um pouco mais arisca, fazendo com que o carro saia de traseira, principalmente com pneus mais duros, porque como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, quando os pneus são mais macios, a tendência é que o carro saia de frente, já que as rodas traseiras são um pouco maiores, a banda de rolagem é um pouco maior do que a da roda dianteira. Então, quando os pneus são mais macios, a tendência é sair de frente. Quando são mais duros, a tendência é sair um pouco mais de traseira. E me parece que o carro da Red Bull está muito sensível a essas mudanças pequenas, principalmente no GP da Hungria. E talvez seja até mesmo em decorrência desse novo carro de Max Verstappen que ele está pilotando. E que, como alguns comentaristas aí disseram, talvez possa ser mesmo um calcanhar de Aquiles para ele nesse GP da Hungria, já que qualquer parte montada de uma forma diferente do RB16B do acidente de Silverstone, antes dele trocar de carro, pode sim acabar ocasionando um certo prejuízo de Verstappen nesse GP especificamente. Inclusive eu falei mais sobre esse acidente e sobre os possíveis prejuízos que ele pode gerar para Max Verstappen em outro vídeo aqui do canal. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. Já para Sérgio Pérez, também da Red Bull, ele também não teve um desempenho excepcional nesse fim de semana, nem no TL1 nem no TL2. Na verdade, no TL1 ele ficou na 8ª posição, a 0,8 segundos de Max Verstappen, 8 décimos, enquanto Verstappen fez o primeiro tempo, ele ficou só em 8º. Já no segundo treino livre, ele melhorou um pouquinho. Na verdade, ele ficou com a 5ª colocação, a 6 décimos de Max Verstappen, que, como eu já disse, ficou em 3º lugar. A Ferrari foi uma equipe que realmente nos deixa também com uma grande dúvida sobre como ela vai sair tanto na qualificação quanto na corrida, porque no primeiro treino livre, Carlos Sainz andou muito bem, ficou em 4º lugar, andou bem mesmo, na verdade ficou apenas atrás das Mercedes e de Max Verstappen. E assim, acabou que ele andou bem pra caramba. Já Charles Leclerc acabou não andando tão bem assim, mas também foi até um ritmo razoável, ficando na 7ª colocação do primeiro treino livre. Entretanto, no segundo treino livre foi diferente. Charles Leclerc conseguiu andar um pouco mais rápido do que Carlos Sainz, entretanto, apenas 1 décimo, e os dois ficaram, um em 11º lugar e outro em 12º do segundo treino livre. Não andaram nada bem, ainda mais para a Ferrari, que estava tendo bons desempenhos até o último GP da Fórmula 1. A Alpine foi outra equipe que me impressionou um pouquinho, isso porque Fernando Alonso conseguiu a 6ª colocação no primeiro treino livre. Andou muito bem para uma Alpine realmente. Já Ocon não andou tão bem assim, ficou só na 11ª colocação. Já no segundo treino livre, acabaram que eles trocaram as posições, vamos dizer assim, porque já no segundo ali, Ocon conseguiu a 4ª colocação, andando melhor ainda do que Alonso no primeiro treino livre. Já Alonso ficou em 7º lugar, a 4 décimos de Ocon, ou seja, acaba que a Alpine também está impressionando, mas me parece que os pilotos estão quase que trocando as posições, vamos dizer assim. Claro, pode ser uma questão ali de treinos diferentes, um está fazendo treino de qualificação, outro de corrida, mas é bem interessante ver isso tudo e perceber realmente a melhora da Alpine no decorrer desse ano de 2021. Mas eu queria saber de você, quem para você vão ser os 5 primeiros pilotos nesse GP da Hungria de Fórmula 1? Comenta aqui embaixo quem para você vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar no final desse GP. Eu quero saber a sua opinião e queria saber mesmo para ver se você vai acertar no final desse fim de semana. Eu acredito que, assim como os comentaristas da Fórmula 1 na Band disseram, é bem estranho ver a Fórmula 1 não dominando no início desse fim de semana nos treinos livres. Isso porque nas corridas onde a Red Bull era extremamente competitiva, ela conseguia dominar também nos treinos livres, e esse não foi o caso. Na verdade, teve Max Verstappen reclamando muito do seu carro. Já Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, apesar de ter saído da pista
algumas vezes, ter algumas dificuldades, me parece que o carro dele está muito mais equilibrado do que o de Verstappen e o de Pérez. Então sim, eu acredito que a tendência é que a Mercedes esteja um pouquinho à frente da Red Bull, ou no mínimo assim, bem próximo do ritmo do pessoal dos touros vermelhos. Entretanto, a Mercedes também geralmente faz um joguinho ali de deixar algumas cartas na manga nos treinos livres. Geralmente a Mercedes utiliza dessa tática para mostrar todo o seu poder de fogo na qualificação. Ou seja, existe ainda a possibilidade da Mercedes não ter dado tudo mesmo nesses treinos livres e tirar alguma coisa ali, alguma carta da manga no momento da qualificação, surpreendendo todo mundo e fazendo um tempo muito bacana. Ou seja, a tendência, eu acredito, que a Mercedes mostrar que tem tudo ali para conseguir a pole position desse fim de semana. Mas a Red Bull pode estar utilizando uma estratégia diferente, tentando pressionar ali os flashes de prata. Na verdade, os antigos flashes de prata, atuais panteras negras, vamos dizer assim. Então, por conta de todo esse histórico desse ano da Mercedes e da Red Bull, para mim, os 4 primeiros lugares já estão determinados. Para mim, Lewis Hamilton vai ficar em primeiro lugar, Max Verstappen vai ficar em segundo lugar e acredito que vai ser uma ótima briga, pelo menos no início da corrida, entre ele e Valtteri Bottas, que para mim vai ficar em terceiro, o Bottas em terceiro. Quarto lugar, eu acredito que é bem complicado falar, mas eu vou chutar que vai ser Sérgio Pérez, acreditando numa grande melhora do piloto mexicano. Já na quinta colocação, eu acredito realmente que em quinto lugar deve ficar Fernando Alonso ou talvez Charles Leclerc, mas eu vou chutar Charles Leclerc dessa vez. Então, Lewis Hamilton em primeiro, Max Verstappen em segundo, terceiro lugar para Bottas, quarto lugar para Sérgio Pérez e quinto lugar para Charles Leclerc. Claro, eu não sou dono da razão e muito menos tenho bola de cristal, mas eu acredito que vai ser esse o resultado da corrida. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, você quer saber mais sobre o GP da Hungria e outros GPs aí no decorrer dessa temporada da Fórmula 1, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho para todas as notificações e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.